Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade. Meninos e meninas, perguntem, pelo amor de Deus, para não deixarem dúvida. Lembre que todo esse conteúdo, ele não será mais repetido, ele vai ser cobrado, tá certo? Inflamação, né? Ou literalmente, né? Pegar fogo, certo? É uma sensação de queimação, é uma reação à queimação, né? Porque os primeiros que observavam sempre relacionavam eles a queimaduras, né? A definição mais completa é uma reação dos tecidos vascularizados a um agente agressor caracterizada pela saída de líquidos e de células do sangue para o intestino. Ó, é extravasamento de líquidos e saída de célula, né? Então já estão vendo duas coisas. A inflamação é uma resposta, né, de extravasamento de líquidos e é uma resposta vascular e celular, tá? Vascular e celular, extravasamento de líquido vascular e celular, porque vai ter células envolvidas. Então é uma resposta vascular a injúrias, opa, a um agente, né? Eu tenho que ter um agente causador disso, né? Bom, né? E os sinais, e por conta disso, são determinados os 5 sinais, né, da inflamação. Antes era 4, depois tornou 5, certo? Primeiro, calor, certo? Rubor, o edema e a dor. Esses 4 primeiros sinais foi dado por Celso, dos graus Celsius, no século I depois de Cristo. E nosso amigo Vichon, né, ele observando esse efeito da inflamação, observou um quinto sinal, que o excesso desses sinais levavam à perca da função do tecido ou do membro afetado, certo? Então, por exemplo, imagine esse pé desse rapazinho aqui. Ele não vai conseguir andar direito com esses pés, com esses dedos inflamados, deve doer bastante. Então, tem uma perda da sua função. Então, aqui eu tenho os 4 sinais. Vamos trabalhar primeiro aqui. Por que que eu tenho o edema, que é o tumor? Por causa do inchaço, né, de líquido, excesso de líquido. O excesso de líquido leva ao edema, né? É o excesso de líquido, é o edema. Esse edema, ele começa a pressionar os receptores de dor que estão nos tecidos, causando a dor da inflamação, causando a dor da inflamação. Por que que eu tenho rubor e calor? Justamente o edema nada mais é do que a vasodilatação, tá? De vasos sanguíneos. E também o excesso de vasos sanguíneos que começam a aparecer nessa região. Vários vasos sanguíneos aparecem nessa região e todos eles se dilatam. Esses vasos sanguíneos, todos são vermelhos, leva ao rubor. Como o sangue é quente, causa o calor, tá certo? Por isso que eu tenho os sinais. E o excesso deles faz com que o órgão ou o membro afetado não consiga exercer sua função corretamente. Então, perca da função, tá certo? Olha essa unha aqui, bonitinha, né? Pelo menos está com a unha feita, né? Aparentemente, está com a unha feita, pelo menos isso, né? Bom, bem, vamos lá. Então, características gerais da inflamação é uma resposta vascular, cuidado com isso aí, ó, e uma reação celular, tá? É uma resposta vascular e uma reação celular, certo? A resposta à inflamação está ligada ao processo de reparo dos tecidos. Sim, tá? A resposta à inflamação, né, está ligada ao processo de reparo. Toda vez que você se machuca, se corta, você pode observar que você fica é, inflamado. Ficou inflamado significa dizer que ele está, né, tentando fazer um reparo daquele tecido, tá certo? Vamos lá. A inflamação tem dois tipos: inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda ela tem curta duração. Se inicia rápido e tem curta duração. Minutos, horas, tá certo? Característica geral dela, da inflamação aguda, é a presença de edema e
neutrófilos no local. Edema e neutrófilos, não tem para onde correr. É aguda. Já crônica, inflamação crônica, a iniciação dela é muito lenta, mas o seu tempo é muito demorado. Pode dias, meses ou até anos a inflamação crônica, tá? Doença de Chagas. Doença de Chagas é inflamação crônica, né? A cardiomegalia é um tipo de inflamação crônica. Bom, características desse processo: presença de linfócitos, macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos, fibrose e tecido e de necrose, né? Que é necrose tissular. Aqui no nosso texto, aqui nessa nossa matéria, nesse nosso conteúdo de agora, vamos ver simplesmente inflamação aguda, por enquanto, tá? Para depois a gente passar para a inflamação crônica, tá? Que será a nossa outra aula, tá? Bom, a inflamação crônica, ela tem 3 etapas, 3 componentes: alterações no calibre vascular, alterações estruturais na microcirculação e migração de leucócitos. A gente vai ver, né, esses 3, tá certo? Primeiro aqui, ó, alteração no calibre vascular. O que eu tenho? O que a gente está vendo aqui rapidinho, ó, é muito simples, tá? Quando eu tenho um tecido que sofre um processo de inflamação, uma pancada, por exemplo, né, ou um corte, por exemplo, no tecido, logo de imediato, toda aquela região, todos aqueles vasos, né, se contrai, sofre uma vasoconstricção, que a gente chama de vasoconstricção transitória. É rápido, muito rápido, tá? Ele se contrai, pá, segura um pouco e depois sofre uma vasodilatação, certo? Sofre uma vasodilatação, tá certo? Bom, conceitos básicos que a gente tem que entender. 4 conceitos, né? Exsudato, transsudato. Vamos para esses dois de início. Olha aqui um vaso normal com as proteínas no seu interior. Essas bolinhas pretas são as proteínas plasmáticas. Ó, um transsudato. Transsudato é o fluido, é a passagem de líquido normal de dentro dos vasos sanguíneos para os tecidos. É o processo fisiológico, tá? É o normal. Então você vê que as proteínas, elas estão, o líquido está passando, eu tenho um líquido passando, mas as proteínas não passam. Isso mantém dentro dos vasos uma pressão osmótica constante. Isso vai ajudar na manter a pressão osmótica dos vasos. Constante não, porque eu vou estar mentindo. Mas vai ajudar a manter a pressão osmótica lá na frente. As proteínas não saem, tá certo? Agora veja no exsudato. Agora é só lembrar, ó, exsudato, extravasar. Exsudato, extravasar, extravasamento de fluido, né? Aqui já é um processo mais patológico. É a saída de proteínas de dentro dos vasos sanguíneos para o interior dos tecidos, tá certo? De dentro dos vasos sanguíneos para o exterior dos tecidos. E veja que sai também as proteínas. Saiu as proteínas de dentro dos vasos para dentro dos tecidos, e isso vai ser muito importante para o edema. A gente vai comentar isso mais lá na frente, né? Isso aqui vai ser muito importante, esse extravasamento de proteínas para fora, porque isso aqui vai aumentar ainda mais a saída de líquido, né? Tá certo? Então, transsudato é o normal, é o fisiológico, é a passagem de líquido normal dos vasos sanguíneos, dos vasos. Transsudato, exsudato é patológico, tá certo? É a saída em excesso, em quantidade muito grande, que levam até proteínas, tá? Células para fora dos vasos. Bom, aí nós temos 2 termos, vocês já conhecem: edema, que é justamente o resultado do exsudato, né?
o exudato acontece, vai formar o edema, que é o excesso de líquido no interstício, na cavidade serosa. E eu tenho o pus. O que é o pus? É o edema, né, associado a células inflamatórias, leucócitos, células mortas e também a micro-organismos, certo? Isso é o pus, né? Que nós conhecemos isso aqui como necrose de liquefação. Olha que coisa linda, né? Necrose de liquefação, tá? Olha a nossa amiga aí. Bom, o que pode causar edema? Várias coisas, né? Desde infecções, traumas, tá? Como esse, certo? E agentes físicos e químicos, necrose tissular, corpos estranhos e reações inflamatórias, tá certo? Bom, alterações no fluxo e no calibre dos vasos vascular, tá? Então eu tenho 4 etapas, tenho 4 coisas que podem acontecer: vasoconstricção transitória e vasodilatação, que a gente já comentou sobre isso, aumento da permeabilidade da microcirculação, estase não é imaginação, tá? É marginação dos leucócitos, tá? Bora falar de estase. Estase é uma coisa bem simples, tá? Tem a ver com edema, tá? Toda vez que eu tenho edema, eu tenho uma estase. Muito simples. No fluxo normal no fluxo normal de um vaso sanguíneo, olha as hemácias aqui. Estase está relacionado com hemácias, tá? Estase, hemácia. Só lembrar, estase, hemácia. Estase e hemácia. Tá? Em um fluxo normal de um vaso, as hemácias, elas fluem, elas viajam pelo fluxo de sangue no meio do vaso sanguíneo. Tá? No meio do vaso sanguíneo. Elas não tocam na parede dos vasos. Elas não tocam na parede dos vasos. Elas só vão por dentro do fluxo, dentro do vaso, mas não conseguem tocar nas paredes, porque o fluxo é tão rápido que elas não conseguem encostar na parede do vaso sanguíneo, tá certo? Agora, quando o vaso está em edema, ele está vasodilatado, o fluxo está lento, e esses hemácias começam a bater, a se encostar e a bater na parede desses vasos, se acumulando, ó, se acumulando na parede dos vasos. Então isso aqui é uma estase. O que é a estase? É o acúmulo de hemácias dentro de um vaso sanguíneo, tá certo? Toda vez que a gente vê isso dentro de um tecido, a gente já associa com um edema, tá? Que os dois andam juntos. Tem dúvidas? Perguntem, tá certo? Se estão gostando do vídeo, tá legal o vídeo, tá gostando da videoaula, tá? Manda também, diz aí o que gostou, o que não gostou, tá? É pra gente ficar sempre melhorando cada videoaula, tá bom? Bom, então, agora só um pouquinho, isso aqui vocês viram em fisiologia, né? Mas vamos falar só um pouquinho mais, né, sobre isso aqui. Para explicar para vocês por que existe o extravasamento de fluido, tá? Você tem um vaso normal aqui e uns vasos em vasodilatação, tá? Então vai acontecer o que? O aumento da permeabilidade dos vasos, ó. Primeiro o vaso sofre vasodilatação. Então ele sofre vasodilatação, mas também as células endoteliais começam a aumentar sua permeabilidade, quer dizer, elas começam a deixar o líquido extravasar, vazamento de líquido. E esse líquido sai cheio de proteínas, ó, cheio de proteínas. O que vai acontecer? Essas proteínas vão reduzir a pressão osmótica intravascular, tá? Intravascular. Depois, vai aumentar a pressão osmótica no fluido do interstício, aumentando ainda mais a pressão hidrostática devido a esse aumento do fluido de sangue. Deixa eu deixar mais claro para vocês aqui.
Aqui no vaso normal, o fluxo de líquido que está saindo é o transsudato, é o normal. Então ele vai sair daqui de dentro, o líquido, mas as proteínas não saem, tá? Então a pressão, quando vai chegando bem aqui, a pressão de proteínas, devido à saída de água, vamos dizer assim, de líquido, mas não sai proteína, eles começam a aumentar, porque a água, vamos dizer assim, começa a ficar em pouco volume, né? Mas as proteínas estão em grande quantidade. E a água e as quantidades de proteínas eram grandes aqui. Aqui começou a sair líquido, a água começou a sair, né? Que é o normal. E as proteínas que estavam bem aqui, ó, começaram a se concentrar. Qual é a consequência disso? É o que a gente chama de pressão osmótica. A água que entrou aqui começou a banhar esses tecidos e começa a voltar. Por que ela volta? Porque aqui a pressão osmótica, quer dizer, a concentração de proteínas aqui é bem maior nos vasos do que dentro dos tecidos. Consequência, é como se a água fosse atraída para essa concentração de água, que é o processo de osmose, tá? Processo de osmose. Lembra lá da fisiologia, processo normal. Já aqui no edema, na vasodilatação, isso não acontece, porque os vasos, além de estar vasodilatados, existe um aumento na parede, aumento da permeabilidade, que permite a saída de água e de proteína. Quando chega bem aqui assim, as concentrações de proteína são tão baixas que não tem mais como a água voltar, não tem mais como puxar a água de volta, vamos dizer assim. E as concentrações estão tão altas aqui de proteínas que acaba puxando cada vez mais para fora, mais líquido, aumentando ainda mais o extravasamento de fluido, né, de líquido do meio intravascular para o meio extravascular, tá? Já foi claro para vocês, tá certo? Qualquer coisa perguntem, tá? Entre em contato. Bom, como ocorre o vazamento? Através do endotélio na inflamação, tá? Como é que acontece esse processo de vazamento na parede do endotélio? Vamos falar sobre isso. Existem uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas. Formação de fenda, lesão endotelial, extravasamento retardado prolongado, lesão endotelial mediado por leucócito, transitose aumentada e extravasamento de vasos sanguíneos recém-criados, tá certo? São seis formas que existem. Mas vamos lá. A primeira forma que existe é a formação de fendas. Você está vendo que aqui é uma célula endotelial, aqui é uma outra célula endotelial, ó. Tá aqui, ó, o nosso a luz do nosso vaso, tá certo? Célula endotelial, ó, célula endotelial, ó, aqui, ó, tá? O que vai acontecer nesse caso da formação de fendas? Substâncias como histamina, bradicina, leucotrienos, tá? Podem ser liberadas, ajudando a aumentar. Faz com que esse espaço aqui, ó, entre as células endoteliais, aumente. Existem substâncias chamadas de vasodilatadoras. São substâncias chamadas de vasodilatadoras. Esse processo que essas substâncias causam, né, que são liberadas por células, até mesmo pelos tecidos aqui em torno, tá? É um efeito curto, reversível, tá? E quem libera essas substâncias? Células inflamatórias, leucócitos, até outras macrófagos aqui em torno e outras células próximas de vasos sanguíneos, tá? Então é um processo curto. Na hora que esses vasodilatadores são liberados, né, eles têm um efeito curto sobre os vasos sanguíneos, aumentando essa vasodilatação. Isso aqui é uma vasodilatação. E como é que isso acontece? Porque essas substâncias aqui faz com que o citoesqueleto, olha que coisa linda, o citoesqueleto, as células endoteliais, que são as células que formam a parede do vaso, encurte contração, tá, das proteínas e do citoesqueleto.
Então eles vão encurtar esse citoesqueleto. E ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, além dessas substâncias aqui, citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, TNF-alfa e IFN-gama, também pode causar isso, tá certo? Então, a formação de fendas, tá? Que é isso aqui, que é o encurtamento, tá? Ó, o próximo, lesão endotelial direta. Lesão devido, ó, visto em lesões necróticas, tá vendo aqui? Eu tenho a destruição de uma célula endotelial, a morte de uma célula endotelial, causada por dano direto ao endotélio, um rompimento de um vaso, um corte, um trauma, uma queimadura, uma infecção, mantido até o vaso danificado, sofrer trombose ou ser restaurado, né? Esse vaso tem que ser fechado, tá certo? Bem, o extravasamento retardado prolongado, tá certo? Ele é um exemplo de insolação, tá? Vamos lá. Inicia-se de 2 a 12 horas após a lesão, durante várias horas, e isso pode durar várias horas, até mesmo alguns dias, tá? Causado por lesões térmicas leves ou moderadas, exposição a raio-x, ultravioleta e determinadas toxinas bacterianas, TB, lepra, sífilis, etc. Queimaduras do sol, tá certo? É uma reação, tá? Por exemplo, a queimadura do sol. Você se expõe ao sol, né? Demora um pouquinho, sua pele fica toda vermelha, né? A pessoa que é toda branquinha, né? Com o tempo fica vermelho, tipo um camarão, né? É uma reação vascular, tá? Ao sol. Bom, lesão endotelial mediada por leucócitos. Opa, esse aí é uma lesão onde os leucócitos atacam a parede do vaso, tá? Isso pode ser uma resposta devido a uma resposta autoimune, tá? Uma doença, tá? Uma vasculite, por exemplo, tá certo? Esses leucócitos atacam a parede do vaso, causando a liberação de radicais livres e enzimas proteolíticos que acabam destruindo a parede do vaso, tá? Isso leva a uma fibrose, tá? É muito sério isso aqui. E isso leva a extravasamento de líquidos, edema. Bom, outro é a transitose. O que é a transitose? É uma forma de explicar como acontece, por exemplo, a passagem de anticorpos de dentro de um vaso sanguíneo para o meio do intestício. Bem, se não, se os ó, aqui, transitose é isso aqui. Ó, os anticorpos eles não conseguem passar por entre, normalmente, por entre os vasos, por entre as células endoteliais. Então, o que acontece? Os anticorpos têm receptores, certo? E capturam esses anticorpos e levam ele de um lado até o outro e soltam ele lá fora. E aí esse receptor volta e vai pegar o outro lá dentro. Desse jeito eu consigo botar um anticorpo lá no intestício, né? Para poder vigiar o tecido. Por exemplo, IgA, IgD, anticorpos de secreção. Por isso que eles chegam naquela regiãozinha ali, porque existe uma transitose, né, para eles. Aí, não é que as células endoteliais se abrem e permitem a passagem só deles, não, é porque eles são transportados por dentro das células endoteliais. Então, isso é uma transitose. Ocorre através do citoplasma das células endoteliais, organela vesícula vascular, parará, tá certo? Tá? Então eu tenho rolagem, adesão, transmigração ou diapedese, tá? São as 3 etapas básicas. A gente botou aqui, ó, 6, né, para ficar mais fácil, mas essas 3 partes básicas aqui, ó. Rolagem, adesão e transmigração, tá certo? Vamos só recapitular. Marginação
É porque quando o fluxo ele sofre vasodilatação, ele começa a bater na parede dos vasos. Esses que começam a bater na parede dos vasos começam a estimular a ativação do endotélio. Começa a estimular as células endoteliais. Então estimula aqui a produzir receptores, tá? Que são receptores? Selectinas. Aí a gente tem a selectina Z e a selectina L, né? As células endoteliais produzem selectina, células endoteliais, selectina E. Células, os leucócitos, selectina L. Essa célula aqui é um neutrófilo, ó, trilobulado, ó, tá vendo? Ó, trilobulado, é um neutrófilo. Então ele vai produzir selectina L, né? Isso aqui é uma célula endotelial, então selectina E. Então na rolagem os dois vão começar a se segurar. Então esses dois funcionam como uma espécie de freio para o leucócito. Na medida em que eles estão sendo estimulados, o leucócito começa a entrar mais em contato com a célula endotelial, ela produz outro receptor, que é o ICAM. E ela coloca agora um outro receptor, que é a integrina. Então, quando a integrina se liga com a ICAM, os dois se prendem. Quando os dois se prendem, se juntam, eu tenho a adesão. Os dois estão aderidos. Então, quais são os dois receptores da adesão? Integrinas e ICANs. Integrinas estão nos leucócitos e as ICANs, ou também os VCANs, estão nas células endoteliais, tá certo? E aí ele vai liberar substâncias que são vasodilatadoras que permitem o quê? A passagem do leucócito, tá? No caso aqui, nossa amiga aqui é o neutrófilo. Isso aqui eu chamo de transmigração. Como é que ele vai passar? Porque agora aqui a célula colocou outros receptores que ele consegue se aderir. São receptores chamados PK, PK1, PK1, por exemplo. Mas enfim, ela consegue passar, que a gente chama de transmigração ou diapedese, tá certo? Bem, e aí eu tenho essa sequência de eventos aqui, ó, tá? Durante o processo de inflamação, eu tenho primeiro edema, ó. O edema rapidamente começa a crescer. Depois eu tenho a chegada. Olha quem é que chega primeiro, ó, neutrófilo. Quem são as primeiras células a chegarem no ponto da infecção? Neutrófilo. Depois quem é que chega? Monócito, que é o monócito vai dar origem a macrófago, né? Ó, o edema aumenta rápido, ó, o neutrófilo está chegando, ó. Aumenta rápido. Então, aí depois chega aqui o neutrófilo, ó. Depois de um tempo é que chega o neutrófilo. Um dia, olha, mais ou menos, né? Chegou o neutrófilo, tá certo? Se o processo não parar, se o processo não parar, né? Se o processo inflamatório, o agente causador, não parar o processo, não terminar, o neutrófilo começa a cair e ele começa a ser substituído por outras células inflamatórias, né? Monócitos, macrófagos, né? Que aí ele começa a mudar o seu sinal de inflamação aguda, para uma inflamação crônica, tá certo? E aí a gente termina aqui nessa etapa, tá? Para a gente ir já para a segunda, só falar dos mediadores, tá certo? Dúvidas, perguntas, falem meninos, estamos aí, tá? Um abraço, se vocês gostaram do vídeo, por favor, mandem informação para mim, né? Para que eu possa melhorar o vídeo. Ou manda uma joinha aí no vídeozinho no YouTube, tá certo? Um abraço.